Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Amém. É bom estar com os irmãos aqui e ter o privilégio de compartilhar a palavra nessa manhã. E essa manhã o pastor Gênesis já me colocou assim bem no horário britânico, então eu tenho que andar no horário britânico aqui pregando. É uma alegria estar com os irmãos. Como ele falou, nós estamos trabalhando lá na Inglaterra já há algum tempo. E a primeira vez que nós fomos para a Inglaterra foi em 1990 e ficamos alguns anos, depois voltamos para cá. Aí eu era da Igreja Batista da Lagoinha, dirigia a Secretaria de Missões, então nós éramos responsáveis pela obra missionária. E aí durante 7 anos estivemos aqui em Belo Horizonte, trabalhamos na plantação de novas igrejas, o trabalho da Índia, que nós tínhamos lá, que o Diante do Trono foi o grande que deu sustento. Depois dali nós saímos e Deus nos chamou para irmos de volta para a Inglaterra. E aí, naquele período, nós fomos convocados pelo pastor Jonas Neves, da Igreja Batista do Povo, de São Paulo. E para lá nós fomos, ficamos mais 7 anos lá. Depois retornamos ao Brasil e fomos convocados para abrir 2 igrejas na região sul da capital de São Paulo, no Grajaú, e ficamos ali mais 7 anos, e abrimos 2 igrejas ali, e quando foi no ano de 2019, retornamos novamente para a Inglaterra, onde nós estamos já 3 anos e um pouquinho. Eu quero que os irmãos, nessa manhã, pudessem abrir a palavra do Senhor aí, em Atos capítulo 2, e quero concentrar na palavra de Deus, aquilo que o Senhor Jesus, Ele fez e tem feito com a sua igreja até hoje. Ele tem levantado a sua igreja para que ela esteja no compromisso da expansão do Evangelho. E aqui no capítulo 2 de Atos, quando na descida do Espírito Santo, a partir do versículo 14, diz assim: então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens que estão embriagados como vindes, pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu estava pensando comigo algum tempo atrás sobre a questão da igreja de Jesus nesses dias que nós estamos vivendo. É tão interessante que Atos dos Apóstolos nos dá um perfil, um modelo de igreja. A partir do momento em que houve a descida do Espírito Santo, a partir do momento em que o Espírito de Deus começou a fluir na vida daqueles discípulos, que no início eram 12, depois um teve que sair, não é? Todos sabem, traiu Jesus, mas daqui a pouco mais um foi agregado, e a partir dali, se você olhar aqui no capítulo 1 de Atos, você vai ver aqui uma multiplicação de pessoas, não só os 12 discípulos. Depois em Atos capítulo 1, versículo 15, diz lá que tinha 120, daqui a pouco moveu-se um pouquinho com o discurso de Pedro, já aumentou para 3.000 naquele dia, e a igreja começou então a expandir, a crescer, e foi algo assim tremendo. E é tão interessante que, se a gente olhar nesse primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, nesses primeiros capítulos, nós vamos ver uma igreja grande e se expandindo, e as coisas acontecendo, e Deus atuando através daquele povo. E hoje nós ficamos pensando, né, que o discurso de Pedro, ele traz ali uma realidade daquele momento que
que a igreja estava experimentando, mas mostrando algumas coisas que havia sido profetizado lá no passado. E o primeiro destaque que Pedro faz aqui é exatamente o sermão, né, que o próprio, a profecia de Joel vem trazer aqui para aqueles que estavam ouvindo a palavra que Pedro estava dando. E eu fico pensando uma coisa, nós hoje, nos dias de hoje, nós estamos caminhando assim de vento em popa, e nós geralmente falamos, estamos escrevendo o capítulo 29 de Atos. Aliás, eu queria até colocar o título dessa mensagem, escrevendo o capítulo 29 de Atos. E a igreja realmente está, porque ela está dando sequência a tudo aquilo que o Senhor Jesus iniciou ali em Jerusalém. Mas uma coisa interessante, aquela igreja, quando ela iniciou e quando ela se expande, ela tem características tremendas que foi deixado escrito pelo Espírito Santo aqui no livro de Atos, para que nós, de vez em quando, temos que dar uma olhadinha para trás. E é tão interessante porque ver a igreja nos dias de hoje, atuando em determinados países, em lugares que o Evangelho ainda está tentando alcançar, nós vemos algumas características da igreja de hoje que não estão muito próximas daquelas características dessa primeira igreja. E é muito importante para nós, como igreja, muitas das vezes, dar uma paradinha e darmos uma focada na palavra de Deus e darmos uma olhadinha para trás. Aliás, quando você está dirigindo o seu carro, não é? Você tem ali um retrovisor dentro e você tem dois do lado. Para que você mantenha uma boa direção, de vez em quando você tem que dar uma olhadinha, não é verdade? Se você não der uma boa olhada, você pode criar problema para alguém e para você mesmo. E o seu carro pode ter uma colisão. E é muito importante, então, naquela direção, você dar uma olhadinha para trás, porque ali estão os retrovisores. Você não vai virar para olhar, mas você vai olhar os retrovisores e você está vendo atrás. E aquilo ali te dá uma perfeita condução. Você consegue dirigir bem e você consegue atender aquilo que é necessário para um bom condutor. E na palavra de Deus, no que nós vemos que a igreja está vivendo nos dias de hoje, nós também precisamos dar uma olhadinha para trás. E eu queria pensar conosco nesses primeiros 28 capítulos de Atos, o que a igreja atuou, o que a igreja fez. Nós vemos aí depois Paulo se expressando através de um ministério tremendo que o Senhor levantou ele para fazer, chegando até os gentios, e nesses primeiros 28 capítulos aqui, nós vibramos, nós nos apaixonamos de ver uma igreja vibrante, uma igreja forte, uma igreja que a presença de Deus estava com ela, uma igreja onde as coisas aconteciam, irmãos eram unidos, a presença do Espírito na liderança era algo tremendo. Deus focava ali naquele povo, naquele grupo, que era a igreja de Jesus. E nesses dias, parece que mesmo as coisas caminhando da forma como estão caminhando, nós vemos características das nossas igrejas e aspectos que nós estamos vivendo, que muitas delas não estão com esse ardor, não estão com essa paixão, muitas delas perderam essa vibração, perderam o olhar, não olham, não focam mais naquilo que aprenderam da primeira igreja, do modelo que foi deixado ali em Atos dos Apóstolos, para que nós pudéssemos sempre estar focados ali e mantermos essa direção da forma como o Senhor quer. E parece que os problemas, as dificuldades, as perseguições que aqueles irmãos passavam ali, não tirava eles do foco. Mesmo quando veio a perseguição, eles estavam focados. Eles estavam indo na direção que o Espírito os liderava. E hoje nós vemos situações que estamos vivendo como igreja, quantas coisas estão aí tentando nos distrair, tirar-nos do foco, tirar-nos daquela concentração, daquele mover do Espírito sobre as nossas vidas e deixar que o Espírito comande e faça tudo que Ele deseja. E por isso eu queria trazer nessa manhã alguns aspectos que eram importantíssimos na vida daquela igreja e que nós precisamos, nesses dias, reaviver isso. Precisamos trazer isso de volta, precisamos olhar
nos nossos espelhos, um pouquinho para trás, para que a nossa condução no Espírito esteja correta. E quando olhamos para trás, através da palavra de Deus, nós vemos aspectos fortíssimos daquela igreja que nós precisamos reavivar nos dias de hoje. E o primeiro aspecto que eu vejo naquela igreja é que era uma igreja submissa ao Espírito Santo. A igreja de Atos, as pessoas que ali estavam, a liderança que ali estava, eram pessoas que estavam totalmente submissas ao Espírito Santo. Fazer a obra não sob a força da carne ou da mente humana, mas sob a submissão e direção do Espírito Santo. Queridos, é o que nós precisamos. E se nós formos olhar no livro de Atos, 42 textos em Atos, fala que o Espírito Santo dirigia a igreja. Nos 28 capítulos de Atos, você vê lá 42 textos que fala exclusivamente que o Espírito Santo dirigia a igreja. Hoje nós vemos as dificuldades que estamos passando, muitas das vezes estamos correndo de um lado para o outro, tentando solucionar situações, mas aquela igreja também enfrentou situações que nós estamos enfrentando hoje, e talvez até uma perseguição muito maior do que nós já enfrentamos, mas aquela igreja, ela tinha algo forte com ela, era uma igreja submissa ao Espírito Santo. Aqueles irmãos eram totalmente submissos a Deus. Eles decidiram entregar a direção de todas as coisas, o controle de suas vidas nas mãos do Espírito Santo. Eram pessoas simples, em suas vidas estavam cheias do temor de Deus, respeito e consideração pelo Senhor. Eram pessoas que amavam a Deus de uma maneira tremenda, mas elas colocaram as suas vidas submissas ao Espírito de Deus. Eles se colocavam na posição de servos, deixavam de lado a arrogância, a ganância, a inveja, e eles submetiam a direção e o controle do Espírito Santo. O Espírito Santo falava no meio deles. Por vezes nós vamos ver aqui no livro de Atos que o Espírito Santo falava à liderança da igreja, falava à igreja, estava sempre falando aos irmãos que ali estavam vivendo naquela comunidade. Hoje nós temos presenciado situações nas nossas igrejas tão difíceis, e nós não paramos para dar aquela olhadinha para trás, naquele modelo que o Espírito Santo trabalhou tão bem, tão tremendo, e que foi deixado para nós escrito, para que nós retornássemos a esses princípios, o princípio da submissão ao Espírito de Deus. Se queremos ver grandes coisas, se queremos ver a liderança ser próspera, se queremos ver a igreja alcançar aonde ainda é necessário alcançar, se queremos ver uma igreja dinâmica, uma igreja forte, uma igreja que possa agradar o coração de Deus, é preciso que essa igreja seja submissa ao Espírito de Deus. Sem submissão a Deus fica quase que impossível. Eu lembro até de uma experiência alguns anos atrás, quando eu ainda era seminarista, e eu estava na cidade de Jataizinho, próximo a Londrina, lá no Paraná. Naquela época, eu estava noiva, minha esposa, que hoje é minha esposa Carmen, que está lá na Inglaterra, estava no seminário, eu estudei na Missão Antioquia, no Vale da Bênção, em São Paulo, e naquela época eu fui pregar nessa igreja, era uma pequena igreja, na cidade de Jataizinho, uma cidade provavelmente de umas 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, uma coisa assim. E eu lembro que o pastor naquela manhã falou comigo assim, irmão Carlos, vamos comigo, nós vamos fazer a visita na casa de uma irmã, e nós vamos almoçar por lá, na volta, nós voltamos para casa, à noite o irmão vai pregar na igreja. Eu falei, tá bom. E aí eu fui com ele, almoçamos, foi um período gostoso. Na volta, quando estávamos retornando para a casa dele, no caminho eu olhei para o chão assim e vi um relógio. E ali era um relógio de mulher, mas era novinho, uma coisa assim que parece que alguém deixou cair, eu não sei o que aconteceu, mas eu vi aquele relógio, quando eu vi o relógio eu corri lá e peguei. Peguei o relógio e olhei, poxa, está novinho, o pastor falou comigo, que beleza, você achou um relógio e tal. Eu falei,
esse aqui é de mulher, eu vou levar para minha noiva. Aí ele falou, olha que beleza, né? Deus vai abençoar aí, ó, você levando para sua noiva vai ser um momento legal, né? Ela vai gostar. Eu falei, é isso mesmo e tal. E aí peguei o relógio, coloquei no bolso, e lá vou eu seguindo o caminho com ele, mais ou menos uns 30 ou 40 metros antes de chegar em frente ao portão da casa daquele irmão, o Espírito Santo falou comigo assim, dá esse relógio para a esposa do pastor. Aí eu falei assim, não dou de jeito nenhum. Vocês estão rindo porque não foi com vocês. Naquela hora, eu segurei, e daqui a pouco, mais uma vez, o Espírito Santo falou comigo, dá o relógio para a esposa do pastor. Eu falei, não vou dar. Esse aqui é meu, que eu vou dar para minha noiva. Esse é um presente que eu vou dar para ela. Eu não tenho dinheiro, Senhor, eu já achei aqui, o Senhor já me abençoou, me dando esse relógio aqui. Como é que o Senhor quer que eu dê para a esposa do pastor? E ali pela terceira vez o Espírito Santo falou comigo, dá esse relógio para a esposa do pastor. Eu já coloquei a mão no bolso, já fiquei segurando lá, para ver se nada acontecia, né? E aí entrei na casa, a partir do momento que eu entrei na casa, ali começou a maior batalha espiritual da minha vida. O Espírito Santo dizendo, dá o relógio, eu dizendo não. E o Espírito Santo, dá o relógio, eu não. Não dá. E fui para o quarto, quando cheguei no quarto, e eu sabia que eu ia levar mais ou menos uns 50 minutos, uma hora mais ou menos, para ir para a igreja, para pregar. E naquela hora então eu falei assim, ó, eu vou pegar a Bíblia, vou pensar aqui o que eu vou compartilhar nessa noite. E aí comecei ali, me ajoelhei na beirada da cama, falei, Senhor, me dá uma palavra aqui, eu quero pregar hoje à noite. E o Espírito Santo falou comigo, já te dei a palavra, dá o relógio para a esposa do pastor. E eu falei, não é bem isso que eu quero escutar. Deus, o Senhor tem misericórdia de mim, eu preciso trazer essa palavra. E ali comecei, e aquela luta espiritual, dá, não dá. Quando eu vi que realmente a coisa estava ficando muito difícil, eu levantei, abri a porta, chamei o pastor, falei com ele, meu irmão, chama a sua esposa, por favor, eu tenho algo para entregar para ela. Aí ele chamou a esposa, aí eu peguei o relógio e falei, olha, Deus está mandando eu entregar esse relógio para a sua esposa. Aí ele falou, não, meu irmão, fica com o relógio, você achou lá. Pastor, pelo amor de Deus, eu quero entregar esse relógio para a sua esposa, porque o Senhor falou comigo que eu preciso entregar para ela. Eu não sei porquê, mas o Senhor está mandando. Aí ele falou, então tá bom, o Senhor está mandando. E aí entreguei o relógio na mão daquela irmã. Quando ela recebeu o relógio, o pastor olhou para mim e falou assim, olha meu irmão, deixa eu te dar um testemunho então sobre isso. Eu e minha esposa, nós temos 3 meses de casados. E durante o período longo, a gente vai se preparando. E, na verdade, eu gastei todo o meu dinheiro para esse casamento. E a minha esposa precisou de fazer uma aula, naquela época era datilografia. E ela ela precisava de um relógio para marcar o horário direitinho e tudo, e ela falou comigo algumas semanas atrás, bem, eu preciso de um relógio, compra um relógio para mim. Ele falou, olha, eu não tenho dinheiro nenhum, ora a Deus que Ele vai te dar. E naquele momento, então, Deus estava passando para ela aquele relógio. E eu fiquei tranquilo, naquela noite fui para a igreja, preguei uma mensagem sobre renúncia naquela noite. Foi bem pregada, nunca preguei tão bem. E como Deus operou naquele momento, porque eu decidi ouvir a voz do Espírito Santo. Mas, meus irmãos, o problema que nós enfrentamos é que nós, muitas das vezes, não estamos prontos para exatamente no momento em que o Senhor falar, nós reagirmos da forma correta. Quantas vezes nós estamos aí, quando o Espírito de Deus fala conosco, nós hesitamos. Às vezes colocamos até Deus à prova. Se nós olharmos aqui para a experiência de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver homens e mulheres que não hesitavam. A partir do momento que o Espírito de Deus falava, aqueles homens e mulheres estavam prontos. E eles já saíam imediatamente para fazer aquilo que o Senhor mandava. Eu não sei o que acontece com você, eu não sei como está o seu coração, mas eu tive que ter um tempo longo nesse aprendizado, de começar a ser mais maleável na minha vida, ao ouvir a voz de Deus e me submeter rapidamente e fazer aquilo que o Senhor estava falando comigo.
É muito interessante vermos essa igreja de Atos como uma igreja que respondia rapidamente à voz do Espírito e se submetia ao Espírito Santo. Esse é o primeiro aspecto daquela igreja. O segundo aspecto daquela igreja é que era uma igreja intercessória, era uma igreja de oração. E oração é trabalho. E eu acredito que é o trabalho mais difícil da igreja, é a oração. Pregar é muito mais fácil do que orar. Falar em público é muito mais fácil do que orar. E fazer outras coisas mais na igreja, o louvor ou isso, aquilo, outro, é muito mais fácil do que orar. Porque orar é trabalho, não é fácil. Muitas das vezes nós não queremos orar. A nossa condição física, a nossa condição mental, o momento que estamos vivendo, olhamos para o nosso derredor, vimos situações complicadas e sentar ali, ou então se ajoelhar ali para orar e gastar aquele tempo com Deus não é fácil. É trabalho, é muito trabalho. E aquela igreja era uma igreja que intercedia, era uma igreja que as pessoas estavam juntos. E se nós olharmos aqui Atos capítulo 2, você vai ver que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, em cada alma havia temor, eles vendiam as propriedades, diariamente estavam juntos em comum, oravam. Eles oravam, eles estavam ali buscando o Senhor juntos e as coisas funcionavam. Quanto mais eles oravam, mais Deus fazia. Quanto mais eles oravam, as coisas aconteciam. Quanto mais oravam, quando vinha a perseguição, as dificuldades, Deus estava ali intervindo, e Deus estava ali mostrando o caminho para eles, e eles estavam na presença de Deus, e nada conseguia parar aquela igreja, porque aquela igreja era uma igreja de oração. Era um povo que orava, era um povo que dava tempo para Deus, e era um povo que recebia de Deus, e sabia a hora exata do que fazer. Porque era uma igreja de oração. Eu lembro quando cheguei em Londres, na escola que eu fui estudar inglês, eu e minha esposa e meu filho Felipe, que hoje é missionário no navio Logos Hope da OM, naquela época ele tinha 2 anos e meio, e quando nós chegamos ali na escola, a gente como brasileiro em Londres, que dificuldade, a gente tinha que clamar ao Senhor todos os dias, porque não era fácil, não tinha sustento muito fácil, e aquela escola deu para nós uma bolsa, mesmo assim era muito caro, e para estudar não era fácil também. E eu lembro que um dia pela manhã nós estávamos saindo de casa, quando o meu filho viu uma filha de um indiano, era uma indianazinha com uma bicicleta, e ali ela pedalava para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, e meu filho olhou e falou assim: pai, eu quero uma bicicleta igual aquela, só que eu quero azul, aquela ali é rosa. E ele tinha 2 anos e meio. E eu falei: olha, Felipe, vamos fazer o seguinte, vamos orar. Papai não tem dinheiro agora, mas nós vamos orar porque Deus pode te dar. E aí nós fomos para a escola, voltamos à tarde, quando foi à noite nós sentamos para jantar ali, e quando fomos orar na mesa, aí ele falou: papai, posso orar? Eu falei: pode. Papai do céu, eu quero aquela bicicleta, igual daquela menina, é azul, de rodinha, e assim, assado. Em nome de Jesus, amém. Eu falei: mas você não orou nem pela comida? Aí naquele momento ali nós tivemos uma boa confraternização entre família. No dia seguinte, de manhã, quando nós fomos orar para sair, tomar o café, ele: papai, posso orar? Pode. Papai do céu, eu quero aquela bicicletinha azul com rodinha e tal, assim e tal. E ali os dias foram passando, e todos os dias o Felipe estava sempre orando ali, nas refeições era a bicicletinha de rodinha azul, e passamos 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, aí eu cheguei para minha esposa e falei: olha, precisamos intensificar as orações, porque o Felipe levou a sério mesmo o negócio. E naquele momento, então, a gente começou a orar junto, começamos a orar. Quando foi no dia seguinte, o telefone toca, e era um colega, pastor também, brasileiro, estava deixando a Inglaterra, estava voltando para o Brasil, e ele me ligou e falou: Carlos, olha, fiquei sabendo que você está na escola aí, que bom que você está estudando, olha, eu estou indo embora, e estou entregando várias coisas aí na escola, mas tem algo aqui, que eu lembrei que você tem um filho, um Felipe, de 2 anos e meio, eu tenho algo especial para o seu filho. Me encontro em frente àquela a escola, a minha van vai estar lá, que eu vou estar tirando várias coisas, mas eu tenho um presente especial para o seu filho.
Falei, opa, legal, vamos lá. E aí fomos. Quando nós estávamos chegando já em frente à escola, eu e o Felipe de mão dada, ele largou da minha mão, já saiu correndo, ele viu a bicicleta lá dentro da van, a van já estava praticamente vazia, só tinha a bicicleta, e era azul de rodinha. Ele falou, pai, essa aqui é minha bicicleta, e aí, naquele momento, o meu amigo veio e falou, pastor Carlos, como vai, tanto tempo e tal, me abraçou, falou, olha, eu tenho um presente para o seu filho, e está lá dentro. Eu falei, eu acho que ele já está lá dentro, eu acho que ele, alguma coisa falou com ele, porque ele já está lá dentro. Aí ele foi lá, olhou, é isso mesmo, essa bicicleta eu quero entregar para o seu filho. Sabe, meus irmãos, a oração funciona, seja ela de alguém mais idoso, de cabelo branco, ou seja ela de uma criança de 2 anos, Deus ouve oração, Deus está presente, Deus está ali conosco em todo momento, Ele zela pelos nossos filhos, Ele zela pela nossa casa, Ele zela pela nossa família e muito mais, Ele zela pela sua igreja. Não tem como Deus não estar presente numa igreja que ora, numa igreja que clama, numa igreja que busca a presença dEle. Não tem como se divorciar de Deus, não tem como se separar da presença dEle, se estamos em oração todos os dias. Aquela igreja era uma igreja de oração. E por último eu quero só destacar mais uma coisinha, e vou encerrar, porque meu tempo está rapidamente ali acompanhando comigo aqui. O terceiro aspecto que eu gostaria de não só focar na submissão que aquela igreja tinha ao Espírito, não somente a oração que aquela igreja fazia e desenvolvia através do mover de Deus ali dentro, mas também as ações de compaixão. Era uma igreja que tinha compaixão pelas pessoas. E se nós olharmos o livro de Atos, 28 ações no livro de Atos, vai mostrar a igreja, as pessoas ali, tendo atos de compaixão pelas vidas, pelas pessoas. E sabe como é que você tem ato de compaixão? Você não tem ato de compaixão se você ficar na televisão, se você ficar dentro de casa, se você ficar só num lugar, um recinto, onde você simplesmente está só ou com 1 ou 2 pessoas. Ato de compaixão é você estar no meio, entre as pessoas. É você estar ali para sentir o que aquelas pessoas estão sentindo, ouvir o clamor daquelas pessoas, saber as dificuldades que elas estão enfrentando e participar daquele momento do choro, do desespero, do clamor, daquele momento em que as pessoas estão precisando de um ombro amigo, precisando de uma palavra que possa ajudá-lo naquele momento, ou alguém que possa fazer algo em seu favor. Atos de compaixão, você precisa estar no meio do povo, precisa abraçar as pessoas, precisa ser solícito a elas, aprender a amar e a gostar de gente. O diabo sempre tem colocado na mente e no coração de muitas pessoas que devemos nos isolar. Nós estamos hoje dizendo que temos milhares ou milhões de pessoas lá nas nossas redes sociais, mas no entanto, o povo, as pessoas nunca foram tão sós como são hoje, solitários. Porque não existe ato de compaixão nisso. Através da internet, mesmo que essa mensagem está sendo gravada aqui, qual o ato de compaixão que eu posso ter com alguém lá do outro lado, que não está me vendo e só me vê aqui e eu não vejo lá? Atos de compaixão que aquela igreja, ela desenvolvia naquele mover do Espírito, ela estava no meio do povo, como Jesus sempre esteve. A Bíblia diz que quando Jesus olhou para as multidões, Ele teve compaixão delas, porque eram ovelhas que estavam aflitas, e Jesus chorou por elas. Atos de compaixão, como aquela igreja viu aquele coxo de nascença, que estava ali em frente àquele templo, e a igreja ali respondendo àquela necessidade. Jesus disse que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Precisamos aprender, meus irmãos, a gostar de gente. Precisamos gostar de pessoas, amá-las como Jesus ama. Se você não consegue fazer isso, peça ao Espírito Santo, porque Ele vai tocar a sua vida, Ele vai trabalhar de tal maneira que você vai ser
uma pessoa compassiva. O seu coração, a compaixão é você colocar o seu coração na miséria do outro. Isso é compaixão. É quando você sente a dor do outro, quando você sente as dificuldades do outro, quando você sente que o outro está com uma necessidade e você aqui está sentindo aquela necessidade e você está aqui para responder, ajudar, abençoar aquela pessoa naquela necessidade. Não tem como uma igreja que é submissa ao Espírito Santo, uma igreja que ora e uma igreja que está cheia de compaixão, não tem como essa igreja não ser cheia do poder de Deus. Por isso eu convido você a ficar de pé. Eu quero orar com você nessa manhã. Talvez alguns desses aspectos que a igreja desenvolvia tão bem naqueles dias, e que o Espírito Santo está falando com você nessa manhã. Como está a sua vida de submissão a Deus? Como está o seu coração? Você está aberto para Ele, para submeter a Ele? Como está a sua vida de oração? Quanto tempo você tem separado da sua vida para orar? Quanto tempo você tem gastado com a presença de Deus e na intercessão por outros irmãos, pela igreja, pelo esse país e pelo mundo? E como é que está o seu coração em relação à miséria dos outros, à dor do outro? Você está cheio de compaixão? Compaixão pelas almas, compaixão pelas vidas, compaixão pelas pessoas? Porque a Bíblia diz assim, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz: tenhamos em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, se Jesus amou a cada um de nós, se entregou por nós, Ele se apaixonou por nós, Ele teve compaixão de nós, Ele também quer que eu e você tenhamos compaixão pelas almas. Pai, nós queremos colocar diante de Ti nossas vidas. São dias difíceis, Senhor, mas são dias que nós podemos olhar no nosso retrovisor, ali, que o Senhor deixou para nós, que é a igreja primitiva. Aquela primeira igreja, ela estava cheia do Teu poder. Senhor, era um modelo maravilhoso. E esse modelo está à nossa disposição nos dias de hoje, porque os princípios são os mesmos, não mudaram nada. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Por isso, nessa manhã, Senhor, reaviva esse dom que há em nós, como igreja de Jesus. Reaviva a Tua presença em nós, renova o nosso espírito, renova a nossa vida de oração, renova, Senhor, nossa compaixão pelas almas, renova, Senhor, nossa vida de submissão ao Teu Espírito e nos dedicar exatamente a Ti em todos os momentos da nossa vida. Que o Senhor seja conosco, seja com esta igreja, seja com a liderança desta igreja, com o Teu servo que está pastoreando e cuidando desse rebanho, que a Tua presença renove, restaure e traga essa presença maravilhosa de uma igreja viva, dinâmica e poderosa, que alcançará os lugares aonde o Senhor as levar. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada irmão e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.